Alô, galera, tudo bem? Nós estamos aqui então para fazermos a nossa segunda aula desses encontros de recuperação final, tá bem? Na primeira aula, que já está postada no AVA, vocês tiveram uma orientação geral sobre a prova, onde eu comento a ficha de orientação ao aluno, os assuntos que vão cair, o perfil da prova, gasto os 10 primeiros minutos fazendo esse comentário e nós trabalhamos já os assuntos do primeiro trimestre. Desses assuntos eu chamo muito a atenção para periodização a partir dos meios, a partir das técnicas, não é? A diferença entre o meio natural e aí com as revoluções industriais veio o meio técnico e já no século XX, especialmente com a terceira revolução industrial, o meio técnico, científico, informacional. Então, distinguir esses três meios, saber a diferença entre eles e principalmente saber que a distinção entre eles se dá a partir das técnicas, a partir da variação do domínio técnico da humanidade sobre a natureza, tá bem? Mas falamos também sobre as fases do capitalismo, sobre as políticas econômicas, né? Mercantilismo, depois o liberalismo, depois o keynesianismo e, por fim, o neoliberalismo, especialmente em relação ao papel do Estado. Esses três assuntos são os mais importantes, vão estar certamente nas nossas provas. E agora, já iniciando os assuntos do segundo trimestre, como vocês podem ver nesse e-mail aqui, eu vou marcar aqui para vocês. Então, como vocês podem ver nesse e-mail, essa aula de hoje está sendo postada no dia 2 de dezembro de 2020. Nesse e-mail aqui, nesse slide, o acesso à aula a priori deve ser dado das 11h30 às 12 horas, são 30 minutos. É a aula 2, conforme eu já falei. E o assunto é o primeiro assunto do segundo trimestre. Nós teremos duas aulas para o segundo trimestre. Essa aula 2 e a próxima aula, que é a aula 3. O assunto de hoje, importantíssimo, várias questõezinhas, especialmente verdadeiro ou falso. O assunto é globalização. Nós vamos precisar entender o que é a globalização, quais os pressupostos e as consequências. E principalmente nós temos que ter clareza sobre, é, sobre esse fenômeno da globalização como o fenômeno que se dá na fase mais avançada do capitalismo. Então, na aula passada, tivemos a oportunidade de ver as fases do capitalismo e vocês viram que nós tivemos o capitalismo mercantil, comercial, o capitalismo industrial ou concorrencial, e no século XX, especialmente no final do século XIX e início do século XX, com a expansão das corporações transnacionais, nós passamos a ter então o capitalismo financeiro ou monopolista. E é nesse capitalismo financeiro monopolista, especialmente a partir da terceira revolução industrial, que se dá o fenômeno da globalização econômica, tá bem? Isso é importantíssimo, a gente vai falar bastante sobre isso no decorrer da nossa aula. Como é que a gente faz aqui para voltar? Aqui, beleza. Então vamos lá. É, esse slide aqui, onde é que eu coloco? Eu vou colocar aqui a minha tela, depois a gente vai manipulando, né? Esse slide aqui que nós já trabalhamos anteriormente, só um minutinho aí, deixa eu apagar aqui essas imagens que eu tinha feito anteriormente, né? Pois então, esses slides nós já tínhamos trabalhado anteriormente, tá bem? E eu quero destacar aqui que a globalização, que é o assunto de hoje, ela faz parte de um processo de evolução do capitalismo. Como vocês podem ver aqui, é, como vocês podem ver, aqui nós temos as ordens mundiais, né? Desde aqui em cima é a primeira, deixa eu marcar aqui com que cor?
marcar aqui de roxo. Então aqui em cima nós temos a primeira ordem mundial, a ordem mercantil, século XV, até a primeira Revolução Industrial praticamente, que foi a expansão do colonialismo, não é? Aí depois, deixa eu deslocar para cá, nós passamos a ter então a ordem imperialista, como vocês podem ver aqui. Essa ordem é a ordem imperialista, marcada pela expansão da produção industrial, século XVIII e início do século XX, que vai repercutir nas guerras mundiais, inclusive na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Depois, dando continuidade a essa sequência, nós vamos ter, trabalhamos muito aqui embaixo, a chamada ordem bipolar, o mundo fragmentado entre capitalismo e socialismo. Botei errado, na verdade essa é a ordem bipolar aqui. E por fim, é o que nos interessa para a aula de hoje. Aqui nós temos a nova ordem mundial. É nesse cenário que a globalização se realiza, no cenário da nova ordem mundial. Beleza? Isso tem que ficar bastante claro. Bastante claro. Vamos lá então. Vamos seguir aqui. Esse slide então é um slide introdutório para falar para vocês que a globalização é resultante e resultado do processo de evolução do capitalismo, aqui demarcado pelas ordens, né? A ordem colonial, a ordem imperialista, a ordem bipolar e a nova ordem mundial, todas elas postas nesse mapa mental. O slide que mais nos importa é esse daqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, vou botar para cá. Então eu vou procurar ficar boa parte da nossa aula, nós temos 7 minutos, aula de 30, destrinchando esse slide aqui, não é? Nós temos as aulas originais que estão lá no AVA, você pode consultar caso exista alguma dúvida, caso você tenha ainda alguma dúvida, tá bem? Mas a nossa ideia aqui é esclarecer para vocês todos os detalhes desse slide que vão ser fundamentais para você resolver várias questões da tua prova. Então, esse slide, eu vou utilizar um pincel aqui para escrever alguma coisa. De amarelo, tá bom. Tá certo? Então, esse slide aqui, ele trabalha com o tema globalização. Desculpem. Com o tema globalização, como vocês podem ver aqui no centro. É o tema do slide. E aqui você tem o histórico para um lado, não é isso? Então aqui você tem o histórico aqui para cima. Rapaz. Ok. Só um minuto. Aqui está. O histórico, marcado por essa seta. Aqui você tem os pressupostos, marcado por essa outra seta. A definição, o conceito de globalização, aqui para baixo. E as principais marcas da globalização para o lado de cá. Vamos tentar entender essas coisas todas? Vamos lá. Primeiro, o histórico. Como nós já falamos, a globalização vai acontecer plenamente na fase final do capitalismo financeiro e informacional do século XX e século XXI. Só aqui que ela se realiza plenamente. Mas a história da globalização está vinculada à própria história do capitalismo. Então surge lá na fase inicial, com o capitalismo mercantil, com a expansão de um sistema mundo de comunicação, com as grandes navegações, e com o capitalismo industrial,
ele se expande a partir da produção. Então você tem uma sequência aqui. Lá com as grandes navegações, passou a ter um sistema mundo de comunicação a partir da Europa. A gente pode dizer que ali se deu o início do capitalismo e, com isso, o início do próprio fenômeno de globalização do comércio mundial. Com a Revolução Industrial, com as revoluções industriais do século XVIII e XIX, aumentou muito a produção, estabeleceu-se um comércio global, né? Então houve a expansão do fenômeno, mas a realização plena da globalização só vai se dar na fase do capitalismo financeiro informacional no século XX e XXI, especialmente no final do século XX e XXI. Peraí, professor, explique melhor isso. Para explicar isso, é fundamental entender a definição. O que é que a gente está chamando de globalização? Então, nós estamos usando um termo do Milton Santos, chamando globalização de aceleração contemporânea. O que é a globalização? Um processo de aceleração contemporânea. O que se acelera na nossa contemporaneidade? Então, você vai ter aceleração de fluxos. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. De fluxos em redes técnicas. Ou seja, o que é que se acelera na nossa contemporaneidade? É isso que ele está falando aqui. O que se acelera na nossa contemporaneidade são os fluxos materiais e imateriais que circulam em redes técnicas. Está nesse quadro aqui de baixo, não é isso? Então, nunca antes foi possível você ter uma circulação tão significativa de fluxos materiais e imateriais que circulam por redes técnicas. O que são redes técnicas, professor? Redes técnicas são aquelas que são produzidas pelo saber humano. Então, por exemplo, uma rede rodoviária de um país é uma rede técnica, não existia, foi construída por a gente. Uma rede de fiação de telefones, uma rede de informações via satélites, todas essas, uma rede de aeroportos mundiais, todas essas são redes técnicas. Por essas redes técnicas podem circular fluxos materiais e fluxos imateriais. Quais são exemplos de fluxos materiais? Pessoas e mercadorias. Então, o turismo se dá a partir de redes técnicas, não é isso? A circulação por aeroportos, por rodovias, ferrovias e por aí vai. É material, é o corpo que se movimenta. Os fluxos migratórios são fluxos materiais também, de pessoas. Mas muito importante para a gente entender a globalização, um outro exemplo de fluxos materiais são as mercadorias, que também circulam por essas redes técnicas. Não é? Então, quanto do que você consome hoje na tua casa, no teu entorno, olha para o teu entorno aí, no lugar que você está me assistindo, quanto que dessas coisas foram produzidas no lugar em que você vive? Quase nada. Quase tudo que você tem aí no teu entorno foi produzido em algum lugar distante, no país ou até fora do país, e está na tua casa. Fruto dessa possibilidade de circulação de mercadorias que é absolutamente mais volumosa do que em qualquer outro momento da nossa história, agora, no nosso tempo. Tá certo? Esses são exemplos de fluxos materiais. Há também os fluxos imateriais, que são aqueles, especialmente com a terceira revolução industrial, que eu vou falar adiante, a revolução técnica, são aqueles fluxos que circulam sem uma base concreta. Eles têm um ponto de saída e de chegada, mas eles circulam imaterialmente. Por exemplo, os capitais. Hoje você pode ter uma conta bancária e você não pega em dinheiro. Passa 2, 3 meses sem pegar no dinheiro concreto. Alguém fez um depósito de dinheiro na tua conta, da tua conta você faz um pagamento, você transfere para alguém. Tudo isso circula imaterialmente, sem que você tenha contato com a coisa material, com o dinheiro. Ou então fluxos de informações. Quantos e quantos sites de informações que há? E como que as informações circulam, volto a dizer, né? Imaterialmente. Você tem o computador, tem o celular, isso é concreto. Mas quando você dispara
uma, uma mensagem, um like, alguma coisa desse tipo, isso vai imaterialmente para um mundo de outras pessoas ou até para uma pessoa especificamente. Né? É bom lembrar que tem uma diferença entre informação e comunicação. A comunicação é quando você estabelece trocas, né? Uma ligação telefônica, você se comunica com alguém, você fala e ouve. A informação é quando você dispara, quando você assiste um jornal, por exemplo, você está sendo informado sobre determinadas coisas. É informação, não tem um retorno imediato, tá certo? Ambos são fluxos imateriais, ou seja, fazem parte desse adensamento de circulação por redes técnicas que tanto produzem o adensamento do ponto de vista dos fluxos materiais como dos imateriais, como nós exemplificamos aqui. O fato é o seguinte: eu estou chamando globalização, então, de um processo de aceleração contemporânea de fluxos materiais e imateriais que circulam em redes técnicas. Olha essa última parte aqui, vou até mudar de cor. Num alcance, volume, velocidade e precisão nunca antes experimentado na história da humanidade. Então, nunca antes foi possível que esses fluxos circulassem, praticamente tocando todo o globo, no volume, numa quantidade absolutamente maior do que em qualquer outro momento, sejam fluxos materiais ou imateriais, numa velocidade para ambos, né? Tanto quanto tempo você demora para se deslocar fisicamente daqui para a Europa. Hoje, em 8 horas, em 6 horas, dependendo do lugar do Brasil que você esteja, você chega no voo comercial na Europa, não é? Mas do ponto de vista imaterial, você pode chegar instantaneamente. Você pega o seu celular e numa rede social você pode falar com um amigo seu que vive na Europa, em tempo real, ele vendo você e você o vendo, trocando informações. E precisão nesse sentido também, né? Como as informações são rápidas e diretas, você tem um aumento da precisão da comunicação. Explica melhor essa precisão, professor. Vou explicar. Quando os fluxos eram mais lentos, as informações elas não poderiam ser tiradas de dúvida, não poderia ter tirado de dúvida. Por exemplo, uma carta do rei de Portugal recomendando que criasse uma vila aqui no Brasil. Chegou para o governo geral do Brasil. Demorava 3 meses para passar pelo Atlântico. Aí chegou no governo geral do Brasil. O governo geral recebeu a informação, o rei de Portugal está pedindo para criar uma vila. Mas ele não disse onde. E aí? Você entende? Não tem precisão na informação. Hoje não. Hoje, com a comunicação de um aparelho desse, de um celular, por exemplo, de um smartphone, você está falando com a pessoa aqui. Se tiver dúvida, você pergunta: ô rei, me diga uma coisa. É para criar onde essa vila? É claro que não existia isso, né? Anacrônico, no tempo dele não existia isso. Mas se existisse, seria essa a pegada, né? Você fala e tira a dúvida imediatamente. Ou seja, o nível de precisão desses fluxos é muito maior do que em qualquer outro momento. Então, do ponto de vista da definição, é isso que nós estamos chamando de globalização, tá certo? Globalização, então, retomando o conceito, é um processo de aceleração contemporâneo, ou seja, do nosso tempo, né? Aceleração de fluxos materiais e imateriais que circulam em redes técnicas com alcance, volume, velocidade e precisão jamais experimentados na história da humanidade. É isso que a gente está chamando de globalização. Nós já entendemos que a globalização faz parte de um processo de evolução do capitalismo e ela só vai acontecer na sua fase mais avançada, do capitalismo financeiro e informacional. A pergunta que você poderia fazer é a seguinte: por que, professor? Por que a globalização só vai acontecer nesse momento? Só vai acontecer agora, no século XXI? E aí é importante que você entenda os pressupostos da globalização. Deixa eu botar outra cor aqui. Que você entenda os pressupostos da globalização. Aqui está. Né? Quais são, o que é que são os pressupostos?
pressupostos são os condicionantes. O que é que aconteceu para que a globalização se realizasse? Eu já sei o que é a globalização. Eu quero saber agora quais são os pressupostos, quais foram as condições para que a globalização acontecesse somente no século, efetivamente, somente no século 20 e 21. Então são três pressupostos: um pressuposto de ordem técnica, um pressuposto de ordem política e um pressuposto de ordem territorial. Vamos lá, vamos comentar cada um, temos mais 10 minutinhos ainda. Então, o pressuposto técnico da globalização tem a ver com a terceira e quarta revoluções industriais. A primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial foram revoluções que trouxeram novas formas de produzir, não é? Como assim, professor? Trouxeram novos materiais, novas fontes energéticas. A terceira e a quarta revolução industrial foram revoluções, sobretudo do ponto de vista das técnicas. Um aumento exponencial da qualificação de algumas técnicas que mudou a forma do homem se relacionar com o meio. As outras também tiveram um papel importante, mas essas duas aqui, especialmente em relação às técnicas de telecomunicações e informações. Eu vou pegar de novo o smartphone para falar com vocês sobre isso. Muitas pessoas hoje têm acesso ao smartphone, né? Não são todos não. No mundo, há muitos, mais da metade da população mundial não tem. Mas muitos têm acesso ao smartphone. Você imaginou como o mundo mudou a partir dele? Talvez você que esteja me assistindo não tenha essa noção, porque você já nasceu, possivelmente, já tomou consciência do mundo desde a eternidade, mexendo com o smartphone. Mas a minha geração viu esse aparelho nascer, viu o celular nascer, não existia nada disso na década de 70, na década de 80. Os primeiros aparelhos eram pouco acessíveis. Década de 90, as pessoas começaram a ter acesso aos aparelhos. Eram aparelhos tremendos, grandes, com poucos aplicativos, poucas possibilidades. O smartphone já é do século 21. Então esse lance de redes sociais, Twitter, sei lá, WhatsApp, Instagram e tantos, e TikTok, tantos outros, são redes que estão conectadas ao smartphone e possibilitam a franca comunicação e circulação de informações pelo mundo. Inclusive informações falsas, as chamadas fake news. Esse é um fenômeno contemporâneo, é do nosso tempo, não é? E está vinculado a uma série de tecnologias que se desenvolveram a partir da terceira e quarta revolução industrial. Então eu posso dizer que a terceira e quarta revoluções industriais, a terceira revolução ali por volta da década de 1970 e a quarta revolução é a revolução informacional do século, revolução digital do século 21, não é? Eu posso dizer que elas constituem um pressuposto técnico para essa circulação, para esse aumento e velocidade da circulação de fluxos, sejam eles materiais ou imateriais. Tem um pressuposto que é um pressuposto político, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo é um modelo de política econômica, não é, vinculada à globalização. Tanto assim que alguns autores falam de globalização neoliberal. É possível você ver dessa forma. Ou seja, o que é essa globalização neoliberal? É a redução das barreiras alfandegárias para permitir uma ampla internacionalização das economias e circulação de produtos pelo mundo. O neoliberalismo ele vem em substituição, como nós já vimos na aula passada, ao keynesianismo. O neoliberalismo está muito ligado ao modelo de produção toyotista, né? Você produz em qualquer canto do mundo e a produção vai para qualquer canto do mundo. E nesse sentido, você tem uma expansão da circulação de produtos na escala global. Posso dizer sim que o neoliberalismo, especialmente a partir da década de 80, é um pressuposto político-econômico à globalização. E por fim, tem também um pressuposto territorial. Eu não tenho como falar de globalização no mundo bipolar. Enquanto o mundo estava dividido em Ocidente e Oriente, em socialismo e capitalismo, na ordem bipolar, os produtos não circulavam globalmente.
Não tinha como ter, por exemplo, desculpa, ficou horrível a expressão, não tinha como ter. Não tinha como você consumir, por exemplo, um tênis da Nike na Rússia, na União Soviética na época, porque era fechado na economia socialista. Quando a ordem bipolar cai por terra na final da década de 80, início de 90, e surge uma nova ordem mundial, essa nova ordem mundial é uma nova ordem capitalista. O capitalismo é hegemônico. E que capitalismo é esse? Capitalismo neoliberal, capitalismo financeiro e informacional, o capitalismo da globalização econômica. Então esse é um pressuposto territorial. Para finalizar a nossa aula, do outro lado aqui você tem, enfim, as marcas da global, vou botar de vermelho, as marcas da globalização. Eu vou relacionar algumas delas aqui. Uma das principais marcas, a principal marca, é que se o capitalismo se expande para todo mundo, se expande consigo a exclusão global. Nunca antes houve tantos pobres no mundo. A gente pensa que a globalização incluiu todo mundo tem acesso à tecnologia, ao comércio. Não é verdade. Não é verdade. É um número restrito de pessoas que conseguem entrar no jogo pelo viés do capital, mas aumenta a exclusão global, né? Aqui você tem outras características, guerras fiscais. Isso aqui está muito ligado ao toyotismo, né? Lembra do toyotismo? Vou até escrever aqui, né? Aqui está ligado ao toyotismo, ou seja, expansão da produção. Para onde que a indústria vai? Para onde oferecerem mais atrativos, melhores condições de produção, tá certo? E nesse sentido, o que é que se mundializa efetivamente? O que se mundializa é o mercado e a produção. Eu vou produzir em qualquer canto do mundo que tenha boas condições de produção, para que eu tenha um ganho maior como empresa, e vou vender aonde quer que tenha alguém que queira comprar os meus produtos. Nesse sentido, uma forte flexibilização das relações de trabalho é uma das marcas da globalização, e principalmente isso aqui, ó. A globalização é comandada por alguns agentes. Quem é que manda no mundo hoje? Alguns países, os ricos do mundo e principalmente as corporações transnacionais, as grandes empresas. E todo o restante da população, inclusive nós, somos consumidores, somos usuários da globalização, mas somos agentes hegemonizados, né? Uma das, aqui eu falei da nova DIT, dentro da lógica de expansão do próprio capitalismo, e para finalizar, deixa eu apagar logo aqui, para finalizar, uma das marcas da globalização é a franca regionalização do mercado, a proliferação de blocos econômicos. A regionalização é a criação de áreas preferenciais para que os produtos da globalização das grandes corporações circulem, né? Um bom exemplo é o Mercosul. Os dois últimos slides, galera, os três últimos slides, são slides de... antes desse último, teve uma imagem que eu não trabalhei aqui. Essa imagem aqui do cantinho é uma imagem que mostra o mundo, entre aspas, o espaço relativo ficando menor a partir da expansão das tecnologias de transportes, né? Essa imagem aqui é uma imagem que mostra o mundo em dois momentos e a expansão do sistema de comunicações, né? Em 1500, olha as rotas aqui, praticamente no Mediterrâneo e no entorno da Europa, né? As rotas conhecidas de circulação, de coisas, de produtos, inclusive, das trocas regionais. E aí já em 1775, quando já estava na iminência de acontecer a Revolução Industrial, os intercâmbios globais, né? A partir da colonização das Américas, da circulação pelo mundo, o périplo da África, você tem a expansão do capitalismo tocando praticamente todos os cantos do planeta. Aqui, bacana, eu voltei lá, não tinha necessidade. Aqui está aquele slide em melhores condições, né? Olha como o mundo foi ficando, entre aspas, foi ficando menor a partir do advento das tecnologias, né? A carruagem andava a 16 km por hora,
As locomotivas a vapor andam a 57 quilômetros por hora. Mas isso tudo não está no mesmo momento não, né? É com a passagem do tempo, aumenta a técnica, melhora a técnica na verdade, e amplia a possibilidade de eu singrar, de eu passar por uma distância maior num tempo menor. Os jatos circulam a cerca de 600 quilômetros por hora. E já nos anos 60, jatos de passageiros circulam a mais de 1.000 quilômetros por hora. Ou seja, o mundo vai ficando mais acessível porque é mais fácil de você tocar nos diferentes pontos do planeta. O último slide é esse, é, eu não vou lê-lo, né? Que fala sobre o acesso à internet no mundo, só para mostrar para vocês que não dá para ter inocência em relação à globalização. Não dá para acreditar que é um fenômeno que toca igualmente o mundo, porque verdadeiramente não é. Toca de forma absolutamente desigual. Alguns países, alguns agentes conseguem usufruir mais das benesses da globalização, mas boa parte do mundo permanece excluído, inclusive dos meios digitais de comunicação. Mais da metade da população mundial não tem acesso à rede de computadores mundiais, à internet. Só para você ter uma ideia. Valeu, galera. Beleza, fechamos bem a segunda aula. Continuamos então na aula 3, ainda sobre o segundo trimestre, no próximo encontro. Tchau, tchau.